Oi, hoje vamos falar sobre ondas. Ondas são perturbações oscilantes que se propagam através de um meio, podendo ser líquido, sólido ou gasoso, e que não transportam massa, apenas energia. Algumas ondas conseguem até mesmo se propagar no vácuo, como radiação eletromagnética. Na física, o estudo das ondas é chamado de ondulatória, e é sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Características das ondas. Para caracterizar as ondas, usamos as seguintes grandezas: a amplitude, na qual corresponde à altura da onda, marcada pela distância entre o ponto de equilíbrio da onda até a crista. Comprimento de onda, representado pela letra grega lambda, é a distância entre dois vales ou duas cristas sucessivas. A velocidade, representado pela letra V, a velocidade de uma onda depende do meio em que ela está se propagando. Assim, quando a onda muda seu meio de propagação, a sua velocidade também pode mudar. A frequência é representado pela letra F. No sistema internacional, a frequência é medida em Hz e corresponde ao número de oscilações da onda em determinado intervalo de tempo. A frequência de uma onda ela não depende do meio de propagação, apenas da frequência da fonte que produziu a onda. Já o período é representado pela letra T. O período corresponde ao tempo de um comprimento de onda. No sistema internacional, a unidade de medida do período é os segundos. Os tipos de ondas. Quanto à natureza, há dois tipos de ondas: as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. Em relação às ondas mecânicas, elas necessitam de um meio material para que haja propagação. Um exemplo é as ondas sonoras e as ondas em uma corda. Já as ondas eletromagnéticas, nesse caso, não é necessário que haja um meio material para que a onda se propague. Por exemplo, as ondas de rádio e as ondas de luz. A classificação das ondas. Segundo a direção da propagação das ondas, elas são classificadas em ondas unidimensionais, ondas bidimensionais e ondas tridimensionais. As ondas unidimensionais são as ondas que se propagam em uma direção. Exemplos: ondas em corda. As ondas bidimensionais são as ondas que se propagam em duas direções. Exemplos: as ondas que se propagam na superfície de um lago. As ondas tridimensionais são as ondas que se propagam em todas as direções possíveis. Exemplo: ondas sonoras. As ondas também podem ser classificadas de acordo com a direção de vibração. Temos as ondas longitudinais e as ondas transversais. As ondas longitudinais são as de vibração da fonte que é paralela ao deslocamento da onda. Exemplo, ondas sonoras. Também temos as ondas transversais, que têm as vibrações que são perpendiculares à propagação da onda, com o exemplo de onda de uma corda. Os fenômenos ondulatórios. Bom, os fenômenos ondulatórios estão divididos em reflexão, refração e difração. Primeiro vamos falar sobre a reflexão. A reflexão é uma onda que se propaga em um determinado meio ao se deparar com um obstáculo, podendo sofrer reflexão, isto é, inverter o sentido da propagação. Um exemplo é quando uma pessoa grita em um vale e escuta alguns segundos depois o eco da sua voz. Agora vamos falar sobre a refração. A refração é um fenômeno que acontece quando uma onda muda o meio de propagação. Nesse caso, poderá ocorrer uma mudança no valor da velocidade e na direção de propagação. Um exemplo são as ondas do mar. E agora, por último, a difração. É quando as ondas contornam os obstáculos e quando isso ocorre, dissemos que a onda sofreu uma difração. A difração nos permite ouvir, por exemplo, uma pessoa que está do outro lado de um muro. Não é Natal. O que você fez? O ano termina. E nasce outra vez.